Minha mãe nos batia, traía meu pai e dizia que a culpa era nossa. Anos depois, desmascaramos tudo no tribunal e ela perdeu tudo. Desde pequena, eu sabia que algo na minha família era diferente. Talvez fosse o silêncio carregado que pairava pela casa, ou os olhares evitados durante as refeições. Cresci aprendendo a ler os sinais, a decifrar as mudanças de humor da minha mãe e a me esconder emocionalmente sempre que pressentia uma tempestade se formando. Meu pai sempre esteve ali, constante como uma âncora em meio ao caos, mas ele também carregava um peso nos olhos, algo que eu só fui entender mais tarde. Minha mãe era uma mulher de aparência impecável. Sabia se portar com elegância diante dos outros, sempre com um sorriso pronto, voz suave e postura ereta. Para os vizinhos, ela era o retrato da esposa exemplar. Mas bastava o portão se fechar para que a máscara caísse. Lembro-me de momentos em que, por uma toalha mal dobrada ou por não termos percebido sua chegada, ela explodia em gritos cortantes. E os gritos vinham seguidos de insultos. E em certos dias, de tapas. Durante muito tempo, eu pensei que isso era normal. Que toda mãe tinha seus momentos ruins. Que, talvez, eu é que fosse difícil de lidar. Mas com o passar dos anos, fui percebendo que havia algo profundamente errado. As agressões não eram exceção, eram rotina. E não se limitavam a mim. Meu irmão, 2 anos mais novo, também era alvo frequente. Ela parecia ter prazer em nos ver acuados, em nos fazer sentir culpados por sua infelicidade. Meu pai, ele sempre tentava intervir, mas com uma calma que eu, na época, interpretava como fraqueza. Ele nunca revidava, nunca gritava de volta. Apenas dizia para que ficássemos em nossos quartos, tentava nos distrair com histórias ou se ocupava com tarefas domésticas. Eu não entendia por que ele não fazia nada. Por que não a mandava embora? Por que aceitava viver com uma mulher que parecia nos odiar? Foi só quando eu tinha por volta de 12 anos que comecei a perceber que meu pai agia com estratégia. Ele havia começado a documentar tudo. Às vezes, eu o via digitando no computador, salvando arquivos com datas e nomes. Outras vezes, ele tirava fotos de hematomas, gravava áudios escondido, guardava anotações escolares com observações sobre nosso comportamento. Ele estava montando um quebra-cabeça silencioso, peça por peça, sem que minha mãe soubesse. Naquela época, eu já tinha presenciado situações absurdas. Vi minha mãe sair de casa dizendo que ia trabalhar, vestida como se fosse a um encontro. Vi mensagens estranhas no celular dela, risadas abafadas em ligações que ela achava que ninguém ouvia. Certa vez, encontrei uma troca de e-mails com um homem que claramente não era meu pai. Ela falava de viagens, de encontros, de promessas vazias. Na minha inocência, não contei a ele. Achei que ele já sabia. E ele sabia. Mais do que eu imaginava. Havia noites em que eu acordava e o encontrava sentado na cozinha, sozinho, olhando para um porta-retrato de quando todos ainda sorriam. Eu me sentava ao seu lado, e mesmo sem dizer uma palavra, sentia que aquele silêncio compartilhado era uma espécie de conforto mútuo. Às vezes, ele colocava a mão no meu ombro e me dizia, falta pouco. Eu não sabia o que aquilo significava, mas me agarrava a essa promessa como quem se agarra a uma tábua em alto mar. Enquanto isso, minha mãe seguia com sua farsa. Ela nos culpava por tudo. Se algo dava errado, éramos nós os ingratos. Se o dinheiro acabava antes do fim do mês, era por culpa das bocas inúteis que ela precisava alimentar. Nunca havia um gesto de carinho verdadeiro, apenas uma manipulação constante, um jogo emocional doentio que nos mantinha presos à ideia de que talvez fossemos nós o problema. Com o tempo, meu pai foi se tornando meu porto seguro. Ele cuidava de tudo, alimentação, tarefas escolares, consultas médicas. Estava sempre presente, mesmo cansado, mesmo exausto emocionalmente. Ele não dormia direito, não saía com amigos, não sorria com frequência. Mas estava lá, firme. Quando meu irmão teve febre alta e minha mãe disse que ele estava fingindo para chamar atenção, foi meu pai quem passou a noite acordado ao lado dele, trocando compressas e oferecendo soro. Quando tive minha primeira menstruação, foi ele quem correu à farmácia, constrangido, mas determinado a me ajudar.
A dor se tornou algo tão constante que parecia fazer parte da mobília. Eu aprendi a conviver com ela, a ignorar as palavras cortantes, os empurrões, os olhares de desprezo. Mas por dentro, uma ferida latejava. E era o amor do meu pai que mantinha essa ferida sem infeccionar. Era ele quem me lembrava que eu merecia algo melhor. Que aquilo não era amor. Que eu não precisava ser como ela. Apesar de todo o sofrimento, havia um tipo estranho de esperança em mim. Eu via que meu pai estava juntando coragem, construindo algo com cada pequeno pedaço de prova que conseguia. Ele não era fraco, estava esperando o momento certo. Esperando que eu e meu irmão fossemos grandes o suficiente para entender. Para testemunhar. Para não sermos levados por mentiras. Eu não sabia como seria esse futuro. Mas sabia que ele viria. Porque meu pai não era do tipo que prometia à toa. E um dia, tudo começou a mudar. O tempo passou, e eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo ao meu redor. Não com a clareza que tenho hoje, mas com uma espécie de intuição dolorosa. Algo me dizia que minha vida estava sendo cuidadosamente arquitetada para fugir do caos, e que meu pai era o arquiteto silencioso disso tudo. Aos 13 anos, passei a notar detalhes que antes escapavam aos meus olhos. Percebia como meu pai sempre perguntava como foi nosso dia e esperava por respostas completas. Como ele prestava atenção aos nossos rostos, nossas expressões, mesmo quando não dizíamos nada. Ele estava sempre escutando, observando, registrando. Às vezes, achava que ele era paranoico, mas depois entendi que aquilo era uma forma de nos proteger. Cada palavra que saía da boca da minha mãe podia virar uma arma, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Ela, por sua vez, parecia cada vez mais distante. Já não fazia mais esforço nem para fingir afeto. Saía sem dar satisfação, voltava quando queria. O dinheiro sumia da conta, mesmo com meu pai trabalhando o tempo todo para sustentar a casa. Ela alegava despesas, contas, dívidas inexistentes. E quando confrontada, explodia. Nós nos tornamos os vilões da sua narrativa pessoal, filhos ingratos, marido frio, uma vítima de uma família que não a compreendia. Em um dos piores episódios, meu irmão derrubou um copo de suco no sofá. Ele tinha 9 anos. Era só um acidente infantil, mas ela surtou. Gritou como se ele tivesse cometido um crime, puxou o braço dele com tanta força que deixou marcas roxas. Meu pai interveio, calmo como sempre, mas firme. Mandou que eu levasse meu irmão para o quarto, e ali, atrás da porta, ouvi os passos dele se afastando e o som de um celular sendo ligado. Ele gravou a discussão. A partir daquele dia, comecei a perceber que muitas de nossas conversas eram registradas por ele. Eu não me importava. Era a única forma de ele ter provas daquilo que vivíamos todos os dias. Com o passar dos anos, os episódios se tornaram mais graves. Ela passou a faltar em reuniões escolares, não aparecia em aniversários, esquecia datas importantes. Certo Natal, ela sumiu por 2 dias e só voltou dizendo que precisava de um tempo. Meu pai, em vez de brigar, acolheu nosso choro, fez a ceia com o que havia na geladeira e tentou transformar a noite em algo minimamente suportável. E mesmo assim, ele registrou tudo. A ausência, a desculpa esfarrapada, nosso estado emocional. Quando completei 14 anos, meu pai começou a conversar mais abertamente comigo. Ainda de forma sutil, mas sem me tratar como uma criança. Ele me explicava que certas coisas eram erradas, que o que víamos em casa não era um modelo saudável. Me ensinava a reconhecer abusos, a identificar manipulações. Com o tempo, comecei a escrever também. Fazia anotações em um caderno escondido, registrando o que via, o que sentia, o que ouvia. Era como se estivéssemos, todos nós, esperando o momento certo de romper o silêncio. Um dia, encontrei um envelope no armário do meu pai. Estava repleto de documentos, cópias de extratos bancários mostrando saques suspeitos, prints de mensagens trocadas entre minha mãe e um homem que claramente não era da família, laudos médicos com observações sobre marcas no corpo do meu irmão. Fiquei em choque com a frieza de tudo aquilo. Não por meu pai estar documentando,
mas porque ali, diante dos meus olhos, estava a prova concreta de que nossa dor era real. Que não estávamos exagerando. Que não era coisa da nossa cabeça. Aos poucos, meu irmão também começou a entender. Ele tinha maturidade suficiente para lembrar de certas agressões, para reconhecer os dias em que ela nos deixava sem jantar ou trancava a porta do quarto e dizia que não queria ser incomodada. E mais importante, já tinha idade suficiente para falar diante de um juiz, se fosse necessário. Foi então que meu pai nos chamou para uma conversa mais séria. Foi uma noite longa, com lágrimas e abraços apertados. Ele nos explicou que estava esperando por esse momento. Que suportou tudo, não por covardia, mas por estratégia. Que ficou no casamento não porque a amava, mas porque tinha medo do que ela poderia fazer conosco caso ele fosse embora. E que agora, com provas suficientes e com nosso apoio, ele estava pronto para agir. Nunca vou esquecer o que ele disse naquela noite. Eu fiquei todo esse tempo para proteger vocês. Agora que posso protegê-los de verdade, vou fazer isso até o fim. Eu nunca senti tanto orgulho dele quanto naquele momento. A partir dali, tudo foi planejado com cuidado. Ele consultou advogados, reuniu ainda mais provas, colheu depoimentos escolares, consultou terapeutas. Cada passo era meticuloso. Minha mãe nem suspeitava. Continuava vivendo como se nada fosse acontecer, mergulhada em suas mentiras, seus encontros secretos, sua rotina de desprezo. Mas dentro daquela casa, uma revolução silenciosa estava em curso. Nos meses seguintes, começamos a nos preparar emocionalmente. Sabíamos que o que viria não seria fácil. Que ela tentaria nos virar uns contra os outros, que mentiria no tribunal, que fingiria ser vítima. Mas também sabíamos, no fundo, que a verdade estava do nosso lado. E isso era o suficiente. O dia em que meu pai deu entrada no processo de divórcio foi estranho. Um misto de alívio e ansiedade tomou conta de mim. Eu sabia que ele estava planejando aquele momento havia anos, sabia que tinha provas e documentos, sabia que nós estávamos prontos, mas ainda assim, uma parte de mim tremia. Afinal, íamos enfrentar uma mulher que passou a vida inteira manipulando tudo e todos ao redor, uma mulher que sabia mentir com convicção, que chorava sem motivo para enganar, que ameaçava e se vitimizava na mesma frase. E agora, ela seria exposta. Publicamente. No início, ela não levou a sério. Quando recebeu a notificação oficial do processo, apenas riu, debochada. Chamou meu pai de fraco, de covarde. Disse que ele nunca teria coragem de enfrentar uma mulher como ela nos tribunais. Em uma das raras vezes em que falou comigo diretamente, soltou uma frase que nunca vou esquecer. Quero ver até onde vocês vão com essa historinha. Vamos ver quem o juiz vai acreditar, numa mãe ou em um homem amargurado. Eu apenas a encarei. Não respondi. Já havia aprendido que, com ela, o silêncio era mais poderoso do que qualquer palavra. Os primeiros dias foram um turbilhão. Advogados, reuniões, papéis assinados, petições. Meu pai seguiu cada etapa com precisão. Ele sabia que ela faria de tudo para inverter os papéis, para se colocar como vítima. E fez. No primeiro documento de resposta que ela apresentou, vieram acusações absurdas, que meu pai era violento, que nós éramos alienados, que ela havia sido impedida de exercer a maternidade por conta da opressão dele. Até mesmo alegações de abuso apareceram. Ela estava jogando sujo, como sempre fez. Mas ela não contava com uma coisa, nós estávamos preparados. Quando as audiências começaram, percebi como o tribunal era um campo de batalha sutil. Tudo ali era formal, impessoal, mas por trás de cada gesto, havia intenções. Meu pai, mesmo visivelmente cansado, manteve a compostura. Entregou provas. Relatórios médicos. Prints de mensagens. Gravações de voz. Imagens das marcas no corpo do meu irmão. Relatórios escolares que mostravam nossa evolução depois que ela se ausentava por longos períodos. Testemunhos de vizinhos. Até recibos de pensão falsificados, assinados por ela, estavam ali. No começo, o juiz parecia cauteloso. E eu compreendia. Era difícil,
Para quem não viveu aquilo, acreditar que uma mãe pudesse fazer tanto mal aos próprios filhos. Que alguém fosse capaz de simular um papel de amor, e ao mesmo tempo, agir com tamanha crueldade dentro de casa. Mas bastou a primeira audiência de depoimento para que tudo começasse a mudar. Fui chamada a depor. Meu coração quase saltava do peito, mas eu sabia que precisava fazer aquilo. Precisava contar tudo o que vivi. E então contei. Sem floreios. Sem exageros. Disse como ela nos deixava sem comida, como nos agredia fisicamente, como nos culpava por sua infelicidade. Relatei as humilhações, o descaso, os momentos em que meu pai tentava nos proteger enquanto ela nos atacava. Falei sobre os aniversários que ela ignorava, os sumiços inexplicáveis, as chantagens emocionais. Meus olhos arderam em vários momentos, mas não chorei. Eu queria que minha voz saísse firme. E saiu. Meu irmão também falou. Ele foi ainda mais direto. Contou sobre as vezes que ela o trancou no quarto, as agressões por motivos banais, as noites em que teve medo de dormir. Ele era mais novo, mas suas palavras tinham o peso da verdade. O juiz o ouviu com atenção. Vi nos olhos do advogado dela o desespero começando a se formar. Nos dias seguintes, outras testemunhas foram chamadas. Professores, vizinhos, até a diretora da escola. Todos relataram o comportamento negligente e agressivo da minha mãe. As peças estavam se encaixando. Quando foi a vez dela depor, ela pareceu impecável, como sempre. Vestida de forma elegante, maquiagem leve, olhos úmidos. Falava pausadamente, como se tivesse ensaiado cada palavra. Disse que nos amava, que se afastou por depressão, que meu pai a sabotava emocionalmente, que nós, seus filhos, havíamos sido ensinados a odiá-la. Chegou a citar versículos bíblicos, tentou comover o juiz. Era uma performance. Mas não havia mais espaço para o teatro. As provas estavam ali. E elas falavam mais alto. A reviravolta veio quando o juiz apresentou os registros de perjúrio. As datas e os documentos fraudados que ela havia usado para pedir pensão extra. As mentiras expostas uma a uma. Os valores desviados. Os comprovantes de gastos pessoais pagos com o dinheiro da pensão dos filhos. Ela ficou visivelmente desconcertada. Pela primeira vez, perdeu o controle. No fim do processo, a decisão foi clara. Meu pai recebeu a guarda total. Minha mãe perdeu o direito de visitas sem supervisão. Foi multada por perjúrio, obrigada a devolver os valores indevidos e impedida de se aproximar de mim ou do meu irmão sem autorização judicial. A sentença deixou claro que o juiz reconhecia os anos de abuso, a manipulação emocional, a negligência. Quando saímos do fórum naquele dia, o céu estava nublado, mas eu me sentia leve. Pela primeira vez em muitos anos, não havia mais segredos, não havia mais mentiras nos controlando. Estávamos livres. Meu pai chorou. Não foi um choro de desespero, mas de alívio. Eu o abracei forte, e meu irmão também. Aquela imagem ficou gravada na minha memória como o ponto de virada das nossas vidas. Depois de anos de silêncio, de medo e de resistência, finalmente tínhamos vencido. Mas sabíamos que ainda haveria consequências. O trauma não desaparece de um dia para o outro. A dor deixa marcas. Mas ao menos, agora, podíamos respirar. Recomeçar. E viver sem medo. Após o fim do julgamento, nossa casa ficou silenciosa de um jeito diferente. Pela primeira vez, o silêncio não era pesado, não carregava tensão ou medo. Era um silêncio de alívio, de recomeço. Não havia mais gritos no corredor, nem portas batendo, nem aquele clima constante de alerta. Meu pai ainda andava pela casa com cuidado, como se estivesse esperando que algo explodisse a qualquer momento, mas aos poucos, ele também foi relaxando os ombros e soltando a respiração. Mudamos de endereço poucos meses depois. Nada grandioso, apenas um apartamento simples, mais arejado, com janelas grandes e um bairro mais tranquilo. A mudança não foi apenas física. Foi uma forma de marcar o fim de uma era e o início de outra. Deixar para trás tudo que nos feriu e começar de novo. Lembro de como eu,
meu pai e meu irmão pintamos as paredes juntos. Cada pincelada parecia apagar um pedaço do passado. Meu pai, depois de anos se sacrificando em silêncio, começou a cuidar de si. Voltou a praticar caminhadas, a se alimentar melhor, até arriscou um novo corte de cabelo. Ainda era um homem discreto, com gestos contidos e olhar sério, mas havia uma leveza nova nele. Pela primeira vez, vi meu pai sorrindo sem culpa. Um sorriso real. Um sorriso de homem livre. Já meu irmão e eu tivemos que lidar com outras marcas. Os anos de abuso deixaram cicatrizes invisíveis. Eu tinha pesadelos com frequência, às vezes acordava achando que minha mãe estava em pé na porta, me observando. Demorei a confiar nas pessoas, a acreditar que alguém podia me amar sem esperar algo em troca. Mas com o tempo, e com muita conversa, principalmente com meu pai, fui encontrando um lugar de paz dentro de mim. O que mais me espantava era a ausência que ela deixou. Não no sentido de falta, mas na percepção de que nunca tínhamos realmente tido uma mãe. Era estranho notar que, mesmo quando morava conosco, ela não estava de fato presente. Tudo era superficial, teatral. Nunca nos conheceu de verdade, nunca quis nos conhecer. E agora, completamente exposta, caída do pedestal que ela mesma construiu, tentou se aproximar novamente. As primeiras tentativas foram discretas. Uma mensagem enviada por um número desconhecido, um pedido de amizade em uma rede social antiga. Depois, vieram cartas. Escritas à mão, com frases cuidadosamente escolhidas. Sinto sua falta, sei que cometi erros, sou sua mãe, e isso ninguém pode apagar. Eu li cada uma delas com um misto de raiva e incredulidade. Não havia um pedido de perdão sincero. Apenas manipulação disfarçada de arrependimento. Ela tentava nos tocar pelos laços de sangue, pela culpa. Dizia estar doente, falava em solidão, mencionava dívidas. Tudo girava em torno de si. Nunca houve uma carta perguntando como estávamos, o que sentíamos, o que precisávamos. Era sempre sobre ela. Meu irmão, mais impulsivo, foi direto, bloqueou tudo, rasgou as cartas, se recusava até a falar o nome dela. Eu, mais cautelosa, levei um tempo até cortar completamente o contato. Não por querer uma reconciliação, mas por ainda tentar entender como alguém podia ser tão destrutivo e ao mesmo tempo se enxergar como vítima. Meu pai, como sempre, nos apoiou. Não disse o que fazer, não nos forçou a perdoar, nem alimentou o ódio. Apenas dizia que nossas emoções eram válidas. Que o importante era não deixarmos que ela nos definisse. Ele mesmo nunca mais falou com ela, nem respondeu a qualquer provocação. Para ele, a história havia terminado ali, no tribunal. E o que importava agora era viver. E vivemos. Os anos seguintes foram de reconstrução. Fiz terapia, meu irmão também. Fomos reaprendendo o que era ter segurança, confiança, afeto. Pequenas coisas, como rir juntos no jantar ou sair para um passeio sem tensão, passaram a ter um significado imenso. Meu pai se tornou mais do que um pai, virou nossa base, nossa referência de força, nosso exemplo de coragem silenciosa. Hoje, olhando para trás, entendo o tamanho do sacrifício que ele fez. Ele ficou ao lado de uma mulher cruel, não por fraqueza, mas por amor aos filhos. Engoliu o próprio orgulho, suportou humilhações, se calou quando poderia gritar, apenas para garantir que nós estivéssemos a salvo. Ele foi, sem dúvida, o herói da nossa história. E mesmo que nunca tenha pedido reconhecimento, merece todo o mérito. Minha mãe? Vive sozinha, de acordo com o pouco que conseguimos saber. Sem amigos, sem parentes por perto. Tentou se aproximar de outras pessoas da família, mas ninguém quis se envolver. As máscaras que ela usava foram destruídas pelas próprias mãos. O que restou foi apenas a sombra do que fingia ser. E nós seguimos. Seguimos mais fortes, mais unidos. A dor não desapareceu por completo, mas se transformou. Virou aprendizado, virou escudo, virou memória. Não deixamos que ela nos definisse. E isso é, talvez, a maior vitória que podíamos alcançar. No fim das contas, sobrevivemos à tempestade.
E mais do que isso, construímos nossa própria calmaria.